Fala comigo, jovem! Seja muito bem-vindo ao E-Proteção, o seu canal de proteção veicular. E hoje vou trazer para vocês um profissional ímpar do mercado. É um cara diferenciado, é um cara que sabe tudo sobre proteção veicular. Ele é importante demais na parte jurídica. Tem um filho chamado Matheus, ele é CEO da GNA. Seja muito bem-vindo, doutor Gabriel. Valeu, meu parceiro. Prazer Cara, falar contigo. o prazer é todo meu. Acho que devem ter ali uns... A gente se viu no evento recente, No né? evento. Mas tinha pelo menos uns 3, 4 anos que a gente não se via, né? Tinha, cara, já tinha muito É. tempo. Eu até falei, chama ele lá, porque vamos ver se ele vai vir mesmo. Se ele ainda lembra de mim. Tem como esquecer não, parceiro. Graças a Deus o que a gente construiu pro mercado é até muito maior do que a gente, né? Sim, então a lembrança cara. ecoa, é impossível esquecer. Que bom, cara. Fico Parabéns feliz de pelo estar trabalho. aqui. Vamos bater um papo aqui, falar um pouco, né, sobre essa questão do associativismo, falar sobre esse produto que a maioria das pessoas ainda tem uma dificuldade de entender. Primeiro, eu quero começar sabendo um pouquinho da sua história, de como que você começou, o que fez você impulsionar Sim. a trabalhar com proteção veicular. Sim. Cara, eu não sei até que ponto que eu acredito em sorte, em acaso, em qualquer coisa do tipo, mas na faculdade de Direito estudei em Betim, uma cidade que fica bem próxima aqui de BH, e por estranha coincidência, se é que isso existe, eu estudei com os caras que formaram a primeira associação de proteção veicular do Brasil. E aí eles contavam que desde a década de 90, eles lá, caminhoneiros, na época da SADA e tudo mais, começaram ali a fazer um movimento meio que de objeção ao seguro por conta de tudo que era criado contra a figura dos Sim. caminhoneiros. E aí eu via ali na época da faculdade os caras comentando que eles fizeram isso por mais de 10 anos, informalmente, ali na caixinha, como diz eles, na Sim. gaveta do escritóriozinho deles ali no bairro Jardim Teresópolis, até o ponto que o negócio tomou um corpo maior, começou a acessar outros estados, outras pessoas que estavam fora do eixo, e que aquilo faria sentido, né, de ser, como se diz, de transcender aquele pequeno espaço ali onde que eles estavam. Isso foi quando? Isso foi em 2008, quando eu entrei na faculdade, quando eu já Ah, ouvia cara. falar sobre. E aí, quando deu 2011, eu tive a grata oportunidade, mandei currículo para 10 lugares, eu trabalhava na Unimed, no setor de contas, coisa que eu, modéstia à parte, não sou bom, não era na época, hoje eu me qualifiquei um pouco. Trabalhava com números e tudo mais, que era completamente fora da minha caixa. Tive a oportunidade de, mandando currículo, ser chamado, né, para uma entrevista no escritório do Dr. Renato Assis, primeiro advogado que se sabe aí, né, Sim. que estudou e que operou esse negócio, ao qual tenho, né, extrema gratidão. Em todos os meus vídeos, das minhas histórias, eu faço questão de citar com muito carinho lá no meu escritório, para quem entra, Sim, já é um tem o dos meu pioneiros, troféu, né? sim. O Renato foi o primeiro e eu basicamente fui um dos primeiros, Sim. né, do escritório do Renato. E lá foi legal, cara, desde o início, porque eu senti alguma coisa muito diferente no primeiro momento, porque me chamaram para entrevista, passei. Quando eu fui pedir conta no meu antigo trabalho, não aceitaram. E eu falei, pô, mas eu preciso sair, oportunidade da minha vida, é um passo atrás, é estágio e tal, mas Sim. eu preciso ir. Entrei em contato com a secretária do Renato na época, a Mari. Mari, infelizmente, meu patrão não me liberou, vou ter que, sei lá, pedir conta, mas vou ter que cumprir aviso, pelo menos 30 dias e tudo mais. Daqui a 30 dias você consegue? Eu falei, pô, consigo, porque eu vou pedir conta, ele não consegue me segurar. Sentei com o médico, que era meu diretor na Unimed, e falei, cara, eu tô tendo a oportunidade da minha vida, eu preciso estudar, minha faculdade foi muito fraca, eu preciso me projetar alguma coisa maior já de dentro da minha área mesmo. Dá o telefone aí, vou ligar lá nesse escritório. Vou pedir eles 30 dias. Se você me ajudar com isso aqui, 30 dias eu te libero, te dou todos os seus direitos e tal. Eu falei, não, cara, eu não quero, não tô pedindo nada disso, eu sou Só rebelde, eu deixa só eu quero ir sair. embora, fazer o meu. Tô com fogo aqui, querendo aprender alguma coisa nova e tal. Não, vou conseguir isso pra você. Liguei e tal, eles falaram, cara, beleza, se você falar que com 30 dias a gente tá com urgência, mas com 30 dias você estiver aqui, a gente aceita. Eu já falei, cara, legal isso, né? Eu acho que hoje a gente estava citando aqui antes de começar a gravar, essa Sim. questão da lealdade, de projeto de longo prazo, é um negócio que sempre me cativou muito. E quem topou, né, me esperar por um tempo a mais, eu que já sou grato, já sou leal, pensei, cara, eu acho que eu tenho que colocar muito mais semente aqui, muito mais energia. Sim. Primeiro dia de trabalho, análise de sinistro. Eu falei, cara, eu sou apaixonado com carro, eu sou alucinado, isso aqui fez muito mais sentido pra mim. Esse vai ser o meu trabalho. E aí fiquei por quase 5 anos no Renato, depois abri meu escritório e ali começa a minha história do ponto de vista técnico de forma mais estratégica, porque até então, o debate jurídico dessa época falava muito sobre SUSEP, Polícia Federal, aquela Sim. problemática primária do segmento. Nessa época era muito incisivo, Muito né? forte. E muito problema. forte e também na proporção de associações que tinham na época. Por um exemplo, na época, eu media, com dado lá da época, que existiam, sei lá, 300, 400 associações. Se 30 fossem demandadas, porra, né, dentro dessa amostra, é um percentual muito é um grande. percentual Então é muito alto. provável que vá acontecer com todo mundo. Sim.
Quando o mercado foi crescendo, eu fui construindo os meus indicadores, eu fui sugerindo, guiando o lado que o mercado deveria ir para fugir, né, dessa máxima aí, a gente começou a perceber, cara, que hoje, sei lá, 3 mil associações, até mais, algumas pessoas falam, a gente sabe que esse problema é muito pequeno frente ao todo, tem N outros problemas. A dificuldade de buscar bons associados, de buscar um time forte, de buscar fornecedores fortes para que a gestão seja eficiente. E aí eu comecei a perceber ali, eu falei, cara, esse mercado é carente de muito mais do que esse arroz com feijão que a gente está fazendo. A advocacia tradicional, que é basicamente analisar sinistro, criar regulamento, ato estatuto, tá, isso é default do que eu faço, isso é padrão, eu nunca vou fazer menos do que isso, mas eu acho que eu posso fazer muito mais. Eu acho que eu posso compilar todos os dados, todas as soluções que a gente já criou e começar a exportar isso pro mercado. Então, ao invés de ser um serviço reativo, de, preciso de alguma coisa, vai ser um serviço ativo. Sim. Eu vou criar manuais, vou criar materiais, vou criar podcast, rede social, curso gratuito, e eu vou cuspir tudo que eu tive a bênção de absorver. Então, assim, eu acabei sendo um profissional diferente, não melhor, mas diferente, porque nessa esteira de aprendizado, eu fui pro front. Sim. Eu aprendi a instalar rastreador, eu aprendi a fazer orçamentação, aprendi a cadastrar no sistema, a consultar blacklist. E é importante você falar isso, porque você se expôs, você foi lá, entrou no mercado e falou, não, cara, eu vou fazer. Total. E eu acho interessante quando você fala isso, porque, cara... nesse nicho, você tem que ser proativo, você tem que ir pra cima, você tem que fazer o que tem que fazer. Não existe um estudo jurídico conciso sobre isso. Se não fosse o livro do Renato, recente, lançado há pouquíssimo tempo atrás, não tinha um estudo sobre isso. Talvez seja o único, né? No mercado, né? Entende? Então, basicamente, o Clodomiro da Clubicar, cara, é um cara que eu também tenho muito carinho, que eu atendi por muito tempo, ele sempre falava comigo, doutor, é bom a gente ver trabalhar, porque você é um dos poucos que topa sair do mapa e ir lá pro território ver acontecendo. Sim. Então, quando você vê o guincheiro com a dificuldade de pegar um carro por um problema X, você vê uma fraude acontecer na prática, um sindicante, cara, o cenário é outro. Saindo do conforto do terno e gravata e do ar-condicionado, você começa a entender o problema na prática, e aí tudo aquilo que eu estudei na faculdade, na pós-graduação em terceiro setor, que eu acho que eu ainda sou um dos únicos especialistas do segmento que tem esse título. Cara, é muito diferente a forma com que você projeta esse conteúdo técnico dentro da solução prática que alguém precisa que você se envolva. E aí, inevitavelmente, quem esteve comigo nesse período de qualificação acabou conseguindo ter muita segurança e, por conta dessa segurança que a gente gera com o nosso conhecimento, conseguiu ter resultado muito mais satisfatório. E aí, por isso que o mercado acabou acolhendo a gente, né? E depois de mais de 12 anos aí de segmento, a gente acaba sendo muito bem visto, muito bem quisto. É absurdo, porque quando você saiu, né? Todo mundo te viu de forma diferente, você explodiu. Sim. É muito engraçado que todas as pessoas que têm essa energia, todas as pessoas que têm essa sinergia com o público, é impossível elas não darem certo. E aí você construiu... Foi aí que surgiu a GNA ou não? Ainda não. Você saiu, você ficou 5 anos com o Renato. Com o Renato. Exato. Aí você tomou a decisão de sair para fazer algo mais, porque tava te prendendo e você precisava soltar, né? Foi exatamente isso, porque na época, cara, tem, né, detalhes de bastidor, porque na época eu ainda muito rebelde, muito imaturo, com muito desejo de fazer. Muita vontade, né? Eu sentei pro Renato um dia e falei algo assim, não lembro a frase perfeita, mas falei assim, cara, nosso trabalho hoje atinge 1% do mercado. Por que a gente não faz o trabalho para atingir 99% do mercado? E aí, na época, eu não tinha clareza para entender, e o Renato falando, cara, modelo de negócio. A gente nasceu para servir a um público específico, para um objetivo específico. E é nisso que eu acredito e é isso que eu faço. E eu, na minha cabeça imatura, para mim aquilo não faria sentido. Eu quero atender 99% do mercado. Só que quando eu fui para atender 99% do mercado, que eu abri o meu escritório de advocacia, eu percebi o problema que encontra-se, que mora dentro de 99% do mercado. Sim. A equação é muito mais complexa. Não tem um indicador sólido que eu passo a peneira e eu falo, o que o pessoal precisa é X, o que eu entrego é Y, o resultante é Z. Fez sentido, bem sucedido, todo mundo. A variável é muito mais extensa. É um mercado que ele ainda não é sólido, ele ainda é embrionário. Então, cheio não de tem dúvidas, dados, né? Cheio de problemas. Exato. Então, qualquer coisa que eu pensasse na proporção, na escala que eu queria, simplesmente não ia funcionar. Sim. Entende? O mercado ainda não é sólido para eu quase que automatizar isso e falar, quero escalar. Não vai. Não tem como. Tudo é muito variável. Então, foi muito inteligente da parte dele pegar um nicho que já era inquestionável. Existe um problema, existe uma solução, eu posso ser a solução. Pronto, fechamos a linha, tá aqui o meu trabalho, me pague, vou lá te entregar. E o indicador hoje é de hiper, né? Bem sucedido. Então, assim, a gente ficou muito tempo fazendo essa advocacia tradicional, mas buscando esse foco, né? Uma advocacia mais engessada, digamos assim, né? Isso, de tentar processar atos repetitivos em prol de um mesmo resultado. Basicamente, produto de prateleira, que é o que a gente fala, né? No mundo o básico, arroz com feijão. Vendas, exatamente. E aí, cara, a partir de 2018, me deu um comichão muito diferente que eu pensava, cara, não me soa justo
tudo que entra, tudo que eu recebo de informação, eu não fazer isso gerar conhecimento. Porque para mim, Guzmão, sempre foi muito claro. Informação é o que entra, conhecimento é o que eu faço, o que eu gero de resultado com o que entra. E eu ficava muito incomodado com isso, cara, porque eu sempre tive a impressão que me demandavam muito abaixo da capacidade técnica que eu e que meu time tínhamos. E aí, de lá pra cá, cara, a gente mudou um pouquinho o nosso campo de visão. Cara, assistindo suítes, vendo como as grandes bancas americanas trabalham, cara, a gente precisa ser um escritório de negócio. A gente não é nem um escritório de advocacia mais. A gente tem que ter uma visão muito mais ampla. Por quê? Eu hoje, cara, atendo associações e outras empresas dentro do mesmo ecossistema ali, que o cara já foi gerente geral de obra do Odebrecht. O cara já senta comigo com uma puta planilha guiada de N possibilidades, cenários hipotéticos. E eu falei, cara, esse desafio eu gosto. O mercado ainda não tá falando disso, não. Mas para mim faz sentido. Porque se eu for um cara que vai lá abrir o campo e depois trazer esse campo que foi aberto com riscos possíveis, caminhos coisa básica, né? Isso, que pra mim é básico, o pior é isso. Então, assim, hoje, cara, né, de 2018, 2019 pra cá, depois da pandemia, isso ficou mais latente ainda, a gente se posiciona como um escritório de negócios. A gente é basicamente um conselheiro estratégico que guia as pessoas por o que fazer e o que não fazer. A gente não chama mais de advocacia consultiva, porque isso é o que a gente fazia antes. De forma reativa, você me demanda uma coisa, esse sinistro, eu te devolvo. A gente ainda tem isso no nosso escopo de trabalho, mas o que hoje projetou a gente numa condição melhor foi essa. Gabriel, quero abrir uma frente nova, quero virar outra coisa, quero compor um benefício novo. Excelente, vamos desenhar junto? Eu equaciono para ti todos os riscos, todas as possibilidades. Por exemplo, coisa, né, falando na prática para o pessoal entender, anos atrás, quando o Power CRM, por exemplo, foi criado, alguns aplicativos de vistoria, alguns aplicativos de assinatura digital, a nossa principal demanda era, isso é ilegal, né? Isso não pode, tal. Sim. A partir dali, a gente começou a denotar esse jurídico estratégico, essa gestão de negócios que a gente auxilia, e a demanda passou a ser diferente. Doutor, estou precisando de uma solução de vistoria rápida, digital, assim, assado. Cara, vamos sentar a 4 mãos? Vamos brainstormar isso? Perfeito. Vamos agora procurar um programador? Vamos entender a viabilidade financeira disso? Vamos entender se isso tem sinergia com os seus outros negócios? Ou se isso é só um elefante branco que está se posicionando no canto da sua sala? E eu entendo muito o que você está falando, porque na época que eu trabalhava numa outra associação, eu conversei com você sobre novos produtos, você foi o único que deu abertura para entender novos produtos, novos conhecimentos. Eu acho interessante esse modelo de negócio, porque o associativismo, ele ainda tem uma construção, é um campo ainda muito aberto, e tem a possibilidade de criar novas fontes de informação, algo diferente, e você foi o que realmente chegou e falou assim, não, vamos construir isso. Eu lembro essa frase que você falou comigo, vamos construir, vamos sentar aqui, nós vamos sentar aqui e construir para ver se realmente faz diferença, faz hoje, a noção do negócio. Se faz sentido, né? Vamos ver a viabilidade, vamos desenhar para fazer isso acontecer. Eu tenho alguns clientes hoje, cara, que eles já estão num tamanho tão grande, num nível de gestão tão apurado, que eles têm vários escritórios de advocacia para atendê-los. E antes a gente tinha isso como um ofensor. Vai tomar o cliente, um outro advogado ter acesso, ele vai levar e vai fazer tudo. Hoje, cara, a gente consegue enxergar isso muito pelo contrário. A gente incentiva os nossos clientes a ter um jurídico interno, porque cada um, naturalmente, tem um foco. Uma coisa é o associado bater na porta ali para reclamar sobre um sinistro, alguma coisa do tipo, e ter alguém no front com conhecimento para saber a lida real, minuto a minuto. Que é a parte básica, né? Aquela parte do arroz com feijão. Exatamente. Diferente de esse cara operacional conseguir ecoar nos outros estados, nas outras entidades, nos outros entendimentos e gerar alguma solução proposta para aquele problema. Ele não tem essa capacidade. Porque ele está ali preocupado, ele não tem tempo de rodar e buscar autoconhecimento. Essa passou a ser a nossa função. Para você ter uma ideia, né? É uma amplitude. Amplo. E não é nem melhor nem pior, só tem outro foco, outro objetivo. Um desses casos que um cliente tem outros escritórios de advocacia que atende, foi curioso porque eles demandaram a gente uns 2, 3 anos atrás, bem no início da pandemia, falando assim, cara, mandamos pro nosso jurídico aqui e eles falaram que a assinatura eletrônica não é válida porque ainda não tem jurisprudência que decida sobre. Cara, esse negócio até buga minha mente um pouquinho, sabe? Porque o mundo jurídico ensina pra gente que se não tem lei proibindo, é possível fazer. Para mim, a minha missão ali deixou de ser de falar que pode ou que não pode. Porque se não tem proibição, pode. A diferença é que eu tenho que ser o cara que te ensina qual caminho fazer. Por exemplo, irmão, qual é a ferramenta de automação que você conseguiu criar para assinatura? Tal, XY.
Vamos testar? Deixa eu ver como que isso funciona na prática, deixa eu ver se isso chega para a pessoa mesmo. Eu consigo indexar isso dentro de algum sistema, sei lá, com um ticket de data e hora de geolocalização? Porque se eu conseguir, velho, é no endereço do cara, com a assinatura perfeita, idêntica à CNH, não tem por que não aceitar. Ah, mas é porque o outro advogado disse que eu tenho que pegar o termo de adesão, o termo de acionamento, o termo de quitação de indenização e mandar físico, igual as seguradoras faziam lá em São Paulo. Eu falei, cara, aí isso é um entendimento só dele. Isso não tem uma realidade com uma regra que, se não for cumprida, você ficou no prejuízo e você vai ter que pagar 2 vezes. Ele falou isso comigo, quem paga mal paga 2 vezes. Eu falei, não, cara, pois é, o nosso diferencial é esse, a gente não é melhor que ninguém. A gente só consegue se projetar no futuro, por conta dessa minha hiperatividade, eu consigo me projetar no futuro e medir o impacto. O que pode acontecer, Guzmão, do cara assinar um termo de adesão na associação digital? Ah, no futuro ele vai falar que não aceita a regra. Mas tem todas as Cara, condições de mostrar modulo que regulamento, não é modulo isso, termo né? de adesão com essa frase, falando que ele tem ali 7, 15 dias para dar um aceite, para revisitar todas as regras, que elas vão chegar para ele via e-mail, via WhatsApp. Pronto, então eu não preciso falar que não dá para fazer, eu só preciso criar o caminho para que fazendo solução seja o menor risco possível. E você acha que nesse período, né, nesse ramo da advocacia, sim, muita gente não quer fazer fora do básico. Ele não quer pensar em uma solução, não quer o quê? Engessado, sim, é isso aqui, pronto, acabou e não tem jeito. E eu acho interessante da forma que você pensa, porque você pensa em algo que pode ser criado. Se ainda não existe, por que não criar? Se todo mundo faz, deixa que eu vou. Se ninguém faz, me dá mais 5 minutos. Me dá mais 5 minutos, deixa eu dar uma perspectiva, sim, deixa eu ver se consegue fazer, facilitar. Sim. O mundo é muito rápido, o mundo, sim, é digital, e automaticamente não ter esse processo é facilitar para que você seja esquecido no mercado. Exatamente. E eu entendo, cara, porque a faculdade de Direito, ela cria as travas. Eu acho que foi você que postou um tempo atrás, lendo Mais Perto que o Diabo? Sim. Eu li isso, eu morria de medo de voar. Eu demorei até 27 anos de idade para ter coragem de entrar no avião por medo de altura. É mesmo? E aí no dia eu comprei o livro e falei, eu vou voar. Meus clientes me demandando viajar o Brasil inteiro, eu cortando Nordeste, Sul, de carro, de ônibus. Carro, falei, muito mais perigoso, cara. Entende? Sim, eu não consigo entender alguém que chega pra mim e fala assim, Guzmão, eu não gosto de andar de avião. Tá, mas você anda de moto, cara. É 200 milhões de vezes mais perigoso. Quando eu li o livro, cara, ele falava muito isso, sobre os diabos, né? Espero que a galera veja, leia esse livro, escute os podcasts relacionados a ele. Sim. Tem um do Thiago Nigro, por exemplo, que eu acho fantástico, brilhante, ajuda muito uma percepção maior sobre o que é o diabo pro livro. Que ele fala muito importante. Esse livro é muito bom. Diabos, né, na cabeça de cada um, ou seja, as pessoas que são capazes de te bloquear, de te reprimir, de tirar essa coisa natural sua, de expandir, de conhecer, de criar, sim, são os pais, líderes religiosos, professores, ou seja, basicamente todo mundo que exerce uma liderança que te real na sua vida. São as pessoas de onde você aprendeu. Pronto. No caso da faculdade de Direito, cara, o principal ofensor é porque a gente sempre foi treinado para ser meio, nunca para ser fim. Sim. O simples fato de eu ser meio, eu não posso garantir resultado para nada. Isso é uma verdade. Eu realmente não posso. Sim. Eu oriento e eu não tenho a menor gerência sobre se o Guzmão vai seguir a minha normativa de forma A, B ou C. Sim. Eu falo, brother, estudei, mapeei, por tudo que a gente tem de entendimento, tem uma porcentagem... esse caminho, exatamente isso. E, sinceramente, eu percebo, cara, que a nossa geração, ela tá bem frágil no sentido de assumir risco. Nossa, e cara, aí, você falou tudo. Ninguém quer assumir responsabilidade e de aí, nada. A minha carteira profissional, ela já é o próprio para-choque aqui. Eu não posso assumir risco, então eu não posso ser criativo. Sendo que, cara, sinceramente, é ilógico na minha cabeça da mesma forma. Porque cá entre nós, para treinar parte do meu time, eu falava com eles, seu pai é marceneiro, seu pai é técnico de som. Me ajuda a pensar. Ele já quebrou quantas vezes? 2 vezes, 3 vezes. Se tivesse alguém bem disposto para, enquanto ele estava lá, mexendo no cabo de áudio, fazendo uma solda em alguma coisa, se tivesse alguém fora da empresa dele, estudando passos e alimentando ele uma vez a cada tanto tempo, dando uma perspectiva brother, diferente. faça isso, não faça isso, brother. O seu mercado vai encontrar uma grave crise agora por conta de um diesel, por conta de uma guerra, por conta de uma pandemia, sim, por conta de um assinador eletrônico. Velho, então, eu não estou me colocando numa condição de assumir risco. Eu estou basicamente diluindo esse risco para o cliente e informando para ele. Cara, de qualquer forma que você seguir, tem risco. Eu falo que você está mapeando.
Você tá mapeando aonde o cara tem que andar. E cá entre nós, o cara que é inteligente hoje sabe usar da nossa mão de obra, ele fala, doutor, o pessoal me chama de doctor. Doctor, pensa comigo aqui, isso aqui faz sentido? Sei lá, benefício saúde, com a novidade, com um monte de gente tá mexendo. Faz sentido? Tem chance da INS vir atrás? Isso é plano de saúde? Isso. Cara, vamos desenhar? Ótimo. Vamos ver Anota os gargalos, vamos ver os problemas. O que você pensou como produto? Quando você pensou nisso aí, o que você pensou? Porra, então tá, então eu vou desenhar aqui pra ti o plano de saúde e a gente vai fazer o comparativo. A gente tem base de seguro e proteção veicular, pra nós é relativamente fácil. Sim. A gente sabe como que o governo age quando você reflete alguma coisa muito semelhante. Então, ótimo, ó, entendo que o negócio é vantajoso, é viável economicamente, tanto para nós quanto para a população, porque diminui muito o custo, só que a gente sabe o óbvio, que aqui onde que dá encaixe, vai ter uma porosidade, vai ser áspero. E aí a gente já tem que colocar uma margem de risco para o tanto que vai ser áspero. E aí, basicamente, vamos tentar modificar esse produto, por exemplo, vamos evitar falar de cirurgia, de internação, de consulta de urgência e emergência. Vamos fazer um negócio, um modo que quando acontecer qualquer tipo de investigação, a gente já encaixa e demonstra, ó, isso aqui é diferente disso. Então, assim, eu não assumo risco no tocante a Guzmão, faça isso porque eu te garanto. Porra, não. Até mesmo porque uma criação de um produto é alguma coisa diferente, você tem que pensar, raciocinar. É risco puro, a chance maior é de não dar certo mesmo. E aí você tem que ter uma porcentagem ali, uma margem que eu falo que é a margem de risco, que todo... Cara, aprenda, você abriu qualquer tipo de negócio, ou você tá em qualquer negócio, você viver... Tá a risco. Você já tá no risco, cara. Então, não existe nada 100% garantido. Eu não sei como que alguém quer 100% de certeza. Pra mim, quando o cara quer 100% de certeza, ele tá transferindo a responsabilidade porque ele não quer a responsabilidade pra ele. É isso. Então, eu sempre pergunto o seguinte, qual que é a porcentagem? Olha, cara, isso aqui é 70-30. 70% aqui pode dar certo. 30% é o risco. Beleza, cara, vamos embora. Sim. Ah, não, isso aqui é 60% de dar errado. Cara, você já sabe que tem um percentual de risco ali. Eu não preciso da matemática básica. Exato. Eu preciso de um percentual para que eu consiga desenvolver o trabalho para colocar para frente. Eu sempre brinco com todo mundo que me procura, que eu falei assim, cara, risco não é ruim de correr. Sim. É ruim de você correr um risco que você não consegue calcular. Sim. Então, risco calculado é o que move a gente. E até porque ter gente como eu e meu time por trás acaba dando um bem-estar para a pessoa que até se onde a gente projetou ali um risco de 50-50 e ele operou 100% o risco, velho, porque eu agi errado, porque faltou dinheiro, porque faltou conhecimento, faltou braço, por qualquer que seja, deu errado. Nós vamos ter outra solução, e nós vamos ter outra, e nós vamos ter outra. Sabe por quê? Porque quem tem o meu pensamento, quem tem o seu pensamento, é default nosso. A gente já sabe que nós somos rebeldes, nós somos criadores das coisas. E, basicamente, se esse seu negócio quebrar, você não vai conseguir virar CLT, sentar a bunda na cadeira e ficar de 8 às 8 fazendo alguma coisa. Não tem então, como. Amanhã você vai me procurar de novo e falar, doutor, muito obrigado por todo o suporte, foi incrível, aquilo ali deu errado. Agora eu tô pensando em fazer outra coisa. Você consegue me ajudar? Claro, consegue. E cá entre nós, irmão, a forma com que a gente enxerga o mercado, que é de forma muito mais ampla do que a unidade, a associação, dá pra gente um cenário, um prospecto muito amplo, vantajoso, né? Para todo mundo. Porque, cara, sinceramente, eu não me recordo desses 8 anos já trabalhando por conta própria com o meu time, eu não me recordo de uma associação que a gente trabalhou que quebrou. A gente teve extrema dificuldade financeira, extrema dificuldade de gestão, de finanças, de fluxo de caixa, de pessoas, fornecedores, a gente sabe, vários que quebraram e renderam, né, maus feitos aí. Sim. Cara, a gente simplesmente tirou a ótica daqui e passou pra cá. E falou, cara, entendi. Por exemplo, assistência 24 horas sempre foi problemática, rastreador sempre foi. Cara, a gente tem que mudar a ótica daqui pra cá. Por exemplo, agora, recentemente, eu tô fazendo um trabalho com os meus clientes que é, cara, para de vender serviço de assistência. Não tô falando pra deixar de ter assistência no pacote, mas para de fazer parecer que a sua cesta de serviço, ela consiste em assistência. Porque você tá incitando o uso. Você tá incitando o uso. Assistência nenhuma tá conseguindo entregar preço fixo. Mas e é um gargalo. Porque você criou a vantagem é falar assim, você tem 7 dias, você tem 7 assistências. Sim. Cara, o cara na cabeça dele vai falar assim, nossa, eu não tô usando, vou usar, tô aqui com um problema, eu tenho que consumir tudo que eu pago. É basicamente você vender o próprio problema para você. Aí gestor nenhum hoje entende porque que a sinistralidade dele aumentou, não entende porque a utilização de reboque aumentou, porque a inadimplência aumentou, por quê? Cara, padrão de comportamento da sociedade. A gente impulsiona a venda da forma com que a gente faz, né, as adesões, e a gente sabe o colateral que isso causa. Sim. Porque se a gente tá falando de quantidade, não de qualidade, e se você tá vendendo serviço de reboque, como se fosse o para-choque do seu produto, é óbvio que o cara vai começar a usar muito. Aí a assistência quebra, ele tá ligado várias nisso. Já quebraram. Porra, é isso que ele comprou. Exatamente. Eu quero ter a experiência do carro quebrado de madrugada, igual o cara falou. Eu só me contento quando eu usar tudo que eu tô pagando. Eu ouço isso, cara. A gente tem uma palavra aqui, que é o seguinte, a pessoa fala assim, cara, a gente compra pra não usar. Não, cara, você tá usando. A partir do momento que você assinou, você já está usando. A sua tranquilidade
dificuldade é a usabilidade que você já tem. Isso é o meu serviço, meu trabalho é te tranquilizar. Esse é o trabalho, você já está usando. Então, quando a pessoa vai em indicação dentro da assistência 24 horas, é basicamente ela está te oferecendo um produto que te obriga a usar. É basicamente você tem que usar por mês 7. E se você não usar os 7, você fica achando que você está no prejuízo, você está gastando muito. E aí é muito doido isso, né? A assistência quebra, outra vem com preço muito mais alto, esse repasse tem que ser feito no boleto associado, o seu concorrente que não cobra adesão ou que cobra um preço baixo porque ele não paga tudo, não assina carteira, não paga imposto, faz tudo avacalhado, dá uma certa bagunçada no mercado. Sim. E fica pra gente a missão de criando novas condições para as pessoas que estão no meio do caminho, que querem, mas não têm conhecimento suficiente, através do que a gente faz, que é produzir conteúdo, que é na nossa entrega mesmo, para quem me paga mensalmente lá no escritório. A gente vai municiando essas pessoas com as atitudes ideais e com as evitáveis. Sim. E a gente vai elevando a régua do mercado. E aí todo mundo que hoje quer, todo mundo que quer, porque existe a pessoa também que não quer. Eu já entendi que tem gente que gostou desse modelo de negócio, a baixa fiscalização, o nível de poder que ele tem na gestão, para tocar mesmo, para fazer dinheiro pular de um lugar para o outro e fazer a Não é um propósito, toda. Né? Somente valor financeiro. Exatamente. O resto, cara, que tá ali no meio do caminho, que é um cara que ainda não conseguiu, né, um nível de vida, tanto profissional quanto financeiro, quanto pessoal, é um cara que ele pelo menos começa a enxergar, pô, tem gente me orientando, tem gente criando um caminho a seguir, tem gente que já passou, eu costumo falar, não é fácil, é simples. É tipo assim, você tá querendo emagrecer. Se eu chego com 2 pratos, um de salada e um de Big Mac. Porra, é simples entender qual que você tem que comer. Sim. Não é fácil você todo dia optar pela salada. Sim. Mas é simples, por quê? Porque alguém já fez esse caminho, já voltou te contando aqui, dá certo, é só fazer isso e isso. Aí pra você, gestor, fica a missão de fazer o quê? Todo dia se colocar perto de pessoas que elas complementam suas habilidades. Perfeito o que você tá falando. Por quê? Porque a maioria das pessoas também é como se fosse, eu quero emagrecer, beleza, mas eu só ando no meio de gente que come pizza, gente que come sanduíche, ou seja, se eu estou no meio de gente que não quer trabalhar na seriedade, então, possivelmente eu não vou ser sério. O resultado é óbvio, né? É óbvio, você é a cópia das pessoas onde você está, 5 pessoas onde você está. Então, quando a pessoa segue um trabalho específico, aonde vê o que você está fazendo, vê o que você está falando, e criando novas vertentes, o mundo é pra isso. Eu falo que eu e você, a gente tem isso. A gente tem sede de criação, a gente tem sede de desenvolvimento. E não simplesmente parar e falar assim, é esse básico e acabou. Não existe isso, cara. A gente tem sede de vontade de fazer coisas diferentes, de achar soluções. Eu falo com a minha equipe que é o seguinte, cara, vocês têm que ter caixa de ferramenta. Qual que é a ferramenta que você tem? Quanto mais você resolve o problema, mais ferramenta você tem para resolver. Às vezes você resolveu o problema de uma pessoa que não te deu nem um centavo, não te deu nada. Mas esse problema que você resolveu vai te causar uma amplitude gigante para você resolver outros problemas que são seus. E da próxima vez, você demorou dessa primeira um dia para entender a ferramenta, executar uma solução, da próxima vez você faz com 10 minutos. Exatamente. Da outra vez você faz com 1 minuto. Da próxima vez você delega e ensina 100 pessoas a fazer igual a gente faz hoje na rede social. Exatamente. Porra, entende? Se a gente não tá no mundo para isso, cara, para evoluir, para deixar alguma coisa dentre as obras que a gente cria, não tem outro motivo, cara, sinceramente. Que dá dinheiro, todo mundo tá careca de saber, que tem forma certa de ter dinheiro, que tem forma errada, todo mundo tá careca de saber. Cá entre nós, já tá pra cima da terra por conta de gente igual a gente, vários outros. O Dr. Renato é um dos que eu sempre faço questão de citar, né, com muita gratidão. Cara, o conhecimento já tá posto. Quem começou no início não tinha essa... Não tinha. Como se diz? Essa passou benesse, o barro, né? Não, passou o barro. Nossa! Cara, e assim, eu já vi cada coisa. Eu vejo até hoje, cara. Eu vejo o cliente que me procura, vou fazer análise da documentação do cara, e eu vejo que a ato estatuto dele tá escrito que ele é sócio, que a finalidade de lucro. Eu falei, cara, das duas uma. Ainda hoje? Recebi semana passada. Que isso, cara? E aí, cara, a gente entra num fluxo de antes a gente criticava. Hoje a gente só entende. Cara, ele contratou um advogado normal. Sim. E eu não posso nem criticar o cara, porque ele não tem contratou um profissional. Mas o profissional também não tem o nível de conhecimento profissional. E não esperado. é o especialista nessa gestão. E aí antes a gente criticava, hoje a gente pensou, cara, a gente tem que criar conteúdo, a gente tem que produzir até para esses nossos pares. Sim. Hoje tem um monte de advogado que me segue. Cara, toda vez que eu faço caixinha de pergunta, sei lá, eu recebo 30, 40 perguntas, a metade é de advogado, de concorrente, eu acho, velho, foda. Isso é bacana demais, cara. Mostra o trabalho que você tem feito e mostra que você está sendo uma parte diferente do mercado. Sim. Eu acho isso interessante para você e para o mercado. Total. Porque quando você entra dentro da internet, você tem... Muita gente tem medo de estar dentro das redes por falar alguma besteira. E a gente se expõe.
Se expor faz parte do processo, porque se expor mostra que você tem que estudar mais, você tem que buscar mais, você tem que desenvolver mais, e a maioria não quer isso. A maioria quer o básico, quer receber o dele, fazer o básico e tá tudo certo. E é por isso que a gente destaca. O destaque está exatamente aí, onde você não tem medo de falar e de desenvolver. Lembra da caixa de ferramentas? É isso, cara. Eu quero ter mais ferramentas o tempo inteiro. E aí eu queria te perguntar, ainda hoje, como você lida com esses gestores, né? Que a gente fala aí, presidentes, que têm a cabeça diferente. Como que você lida com isso? Como é que você muda a perspectiva? Qual que é a forma de ensinar esse pessoal para que eles consigam entender como que funciona esse ramo do associativismo? O meu processo, cara, eu acho que ele foi um pouco diferente do de todo mundo, porque assim, eu me especializei em Direito no Terceiro Setor, depois que eu já tinha um nível de conhecimento bem agradável, tanto técnico base, quanto prática diária, eu comecei a entender que isso tudo que eu absorvia do campo jurídico, ele era muito pouco eficiente, muito pouco eficaz para o que necessitavam de um advogado lá na prática. E aí foi onde eu fui para o front, absorvi isso tudo e voltei. Quando eu voltei, eu percebi que eu, com capacidade de entrega, eu ainda não estava conseguindo entregar. Me especializei em comunicação, fiz curso de PNL, hoje eu posso ser até treinador de programação neurolinguística e tudo mais. Por quê? Porque eu percebi, cara, que historicamente existe um degrau imaginário entre o advogado e a pessoa. Sim. E, sinceramente, o advogado, ele força para que esse degrau permaneça existindo na cabeça das pessoas. Ah, Gusmão, seu pedido foi indeferido, a jurisprudência é negativa ao seu pedido. Que isso, velho? Hoje não converse mais, não. De que você tá falando, irmão? Você é doido? Fala aí, o que eu tenho que fazer? O que eu fiz tá certo ou tá errado? Não sei, ganhei ou perdi? Não sei. Então, eu comecei a entender, cara, que a forma com que eu precisava fazer minha mensagem chegar era diferente do que os meus pares estavam fazendo até então. Falar e aí, a língua, né? Tem que falar a língua do cara, velho. Se eu tô querendo criar ferramenta pro cara, eu tenho que falar do jeito dele, não é do meu. Sempre existiu esse debate. Perfeito. Comunicação é o que eu falo ou o que você entende? Depende. Depende do meu objetivo, depende do seu propósito de vida, depende do que você tá nessa pasta para fazer. E aí, cara, eu tive uma dor que num desses meus estudos, num dos benchmarks que eu fiz para me posicionar no mercado, eu identifiquei que 90% dos diretores do grupo que eu atuo, não posso falar do mercado, embora eu já tenha atendido mais de 500, eu posso falar pela carteira, né, que eu trabalho, as pessoas que vieram a mim. 90% das pessoas que operam esse mercado, eles têm na essência a venda. Ou seja, a habilidade nata deles é de venda, de relacionamento. Vide, né? Você, aliás. Cara, e é absurdo, isso concorda com o meu indicador, aliás. Você tá lá dentro. E aí, cara, qual que é o ponto? A gente percebe que na projeção futura desse negócio, ele tem que, num primeiro momento, realmente saber se tornar interessante para que o associado tenha interesse em dividir o risco dentro desse grupo, mas, num futuro, ele tem que utilizar de uma outra ferramenta. Igual você falou aí da caixa de ferramenta, eu preciso ter uma ferramenta diferente. E pasme, o vendedor, ele é o cara que ele não tem muita habilidade. Minto. Ele é o cara que ele tem mais capacidade de reinventar habilidades. Só que, sinceramente, as outras habilidades, elas não são tão orgásticas quanto a da venda. É bom pra caralho vender. Quando o cara te dá um ok, faz o pix, você fala, faz sentido tudo que eu desenhei. É uma adrenalina muito grande e o tempo todo. Entende? E aí faz sentido você se manter naquela caixa. Diferente de quando você bater um número X ali, dependendo do tipo de projeto de cada um, com 500 placas, com 1.000 placas, com 5.000, é muito comum você ter uma estafa. Porque entra muito, mas sai muito e essa conta não tá fechando, você não consegue enxergar, não consegue ter clareza. Por quê? Porque você não tem gestão. E aí é onde que gente igual a mim, que não tem estudo nenhum para falar sobre números, muito pelo contrário, eu falo sobre leis, sobre comportamento das pessoas, impacto, né, que ele possa causar como danos, indenizações, etc. E aí é onde que eu, mesmo sem ter curso disso, eu começo a me forçar a estudar. Por quê? Porque se todo mundo tá deixando o ambiente jurídico gerar prejuízo por falta de atitude gerencial, eu penso, se ninguém está enxergando isso e eu acho que a missão caiu para mim. Eu vou ter que aprender a fazer planilha, analisar dados, compilar dados e abrir portas que antes ninguém fazia. E aí, cara, eu tenho tentado fazer isso há muito tempo e acho que tem sido bem sucedido. Numa primeira escala, eu falava que eu não era bem sucedido por um fator. Eu já tô te falando que o cara que nasceu vendedor, ele tem, embora tenha facilidade, ele não é um cara que quer, porque não é tão orgástico. Não dá dinheiro imediato, é longuíssimo prazo, dependendo do modelo de negócio que você operar. E aí eu ficava naquela, mudando a comunicação, mostrando o dado e trazendo o cara. E eu conseguia. Só que na proporção desses 90%, eu não trazia a maioria.
Sim. E aí agora, para essa última temporada nossa, de 2021 para cá, a gente ficou um pouquinho mais soberba, no sentido de faz sentido apertar minha mão e entrar nesse meu circuito de entrega quem já quer. Sim. Antes acontecia muito assim, saía sentença, o cara ficava puto de ter perdido um processo judicial porque ele tinha gerenciado mal, não tinha analisado o sinistro da forma correta, não tinha tomado a atitude da forma correta, e aí eu aproveitava desse defeito do negócio, dessa dor do cara, para retroalimentar ele. Falar, irmão, então pronto, aconteceu o pior, não aconteceu? Vou te explicar o porquê que aconteceu e vou te ajudar. E aí eu consegui reverter muita gente para passar a ser gestor, mas o indicador ainda não era a maioria. E aí eu pensei, cara, vou fazer diferente. Para ser mais efetivo, eu sou muito competitivo, odeio perder, odeio pegar qualquer coisa para fazer e por atitude do outro, meu resultado ficou insatisfatório. Eu falei, cara, isso não presta para mim. E aí eu fechei essa janela e falei, cara, isso vai fazer sentido agora sob outra ótica. Quando o cara perceber que o caixa dele tá vazando e que ele precisa se tornar um gestor, ele que me procura. Aí é diferente. Porque ele percebe valor. É isso. Ele percebe o valor que você oferece. E cá entre nós, qualquer normativa que a gente dá, qualquer estudo, qualquer parecer que a gente dá, o cara tava de braço aberto esperando isso chegar para ir operar no dia seguinte. Diferente quando eu tô forçando ele a mudar um comportamento. Por quê? Porque ele não quer mudar. Engraçado, cara, que você tá falando isso, é a mesma visão que eu tenho quando você oferece ajuda ou quando a pessoa pede ajuda. Quando você oferece ajuda, a pessoa tem uma perspectiva de falar assim, você tá oferecendo? Beleza, vai lá e faça. Vai lá e faça. Se der errado, eu vou te condenar e vou falar que você errou. Agora, quando eu peço ajuda... Mudou totalmente. Eu estou pedindo ajuda de um profissional onde eu tenho essa deficiência. Sim. E aí eu estou propício a te ouvir. Sim, totalmente. Porque se eu não estou propício a te ouvir, é igual o caso de um drogado, que o cara tá drogado, vai na clínica de reabilitação, mas ele não quer sair. 2 meses depois ele volta. É isso. Agora, a partir do momento que ele quer, que tem o desejo de aprender, de desenvolver, e isso é uma dificuldade muito da população, de querer desenvolver, de querer aprender, de querer envolver dentro do negócio, a maioria só quer ganhar dinheiro, em vez de envolver no negócio, orientar. Eu falo que, cara, qualquer gestor de associação tem que ter, no mínimo, um advogado e uma contabilidade. O advogado é sua boca. A contabilidade... é o seu olho. Então, é basicamente o quê? Para entender o processo. Às vezes as pessoas entram sem saber nada, achando que vai ser mil maravilhas e acaba tendo problemas gigantescos por falta de conhecimento. É isso. E olha que surreal. Venda não é minha área, gestão não é minha área, mas basicamente a necessidade, porque o negócio parte não é do meu desejo, né? O meu desejo ele é muito importante, mas é de uma necessidade. É onde eu consegui encaixar o meu desejo dentro dessa necessidade flui. Eu vou deixar um hack aqui, você falou que sua galera é muito engajada, que o pessoal merece, né, ter o melhor do conteúdo. E a gente faz questão de fazer isso de forma gratuita, de forma mais pura e sincera, porque a gente sabe a necessidade que até a gente tem para melhorar o nosso resultado, de vocês aí de casa, melhorar as atitudes de vocês. O nosso resultado é reflexo do que vocês estão fazendo. Nunca gostei de marketing, nunca gostei de me expor. Até um dia que eu ouvi um podcast, alguns anos atrás, que desenhava faz aí na cabeça de vocês, uma régua onde que do 0 ao 30 é venda. Do 30 ao 0, embaixo, é marketing. O que essa régua quer dizer? Que uma coisa é esse esforço, até, como se diz, às vezes efetivo e às vezes cansativo e desgastante, de tentar vender a qualquer custo. Muito diferente quando você começa a se comunicar, que é o marketing, no sentido de que ele passa a ficar interessado em apertar sua mão e fazer a proteção contigo. Cara, quando eu ouvi isso, parece que eu tinha tomado um soco. Eu falei, velho, como é que eu não pensei isso? Porque eu vendi errado o meu trabalho. É como se forçasse, né? Isso. Eu falei, cara, hoje é diferente, eu só preciso comunicar. Eu só preciso deixar claro pra todo mundo que essa solução existe. Que caso você passe por essa dor, em qualquer momento eu vou estar aqui disponível. E que você já passou por ela, você já tem a solução. É como se falasse, olha, eu tenho a ferramenta. Aqui. Se quiser, pode vir. Eu não vou forçar, porque se eu te forçar a entregar a ferramenta, você vai falar, não, tá me entregando. Isso é uma perspectiva do ser humano também. Exato. Quando você entrega o melhor, a maioria fala assim, não, já tá me entregando. É aquele velho ditado que fala assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E, cara, é absurdo isso. Quantas vezes eu já fiz muita coisa pra algum vendedor, pra algum outro tipo de pessoa que tava ali perto e não foi valorizado. Total. E aí hoje é valorizado porque você começa a desenvolver, você começa a crescer e aí é que você cobra, né? Aí fica até mais fácil de cobrar. E detalhe, esse hack que eu dei, ele parece ser um hack de venda, né? Mas não é, ele é um hack de gestão. Sabe por quê? Porque eu só consegui entender isso que eu... Cara, é parecendo ler a Bíblia, sabe? Quando dependendo da fase de vida que você tá, a interpretação que dá é diferente, onde que você encaixa e como que você aplica aquilo é diferente. O manual da vida. O manual da vida. Cara, isso parece um hack de venda que
passa por marketing, mas na boa, isso é um manual de gestão. Sabe por quê? Porque quando me demandaram, pô, então já que você entende isso aí e tal, como que eu faria então para reduzir minha inadimplência? Eu ia fritar minha cabeça, pensava em coisas primárias, secundárias e tudo mais. Até eu chegar num ponto e falar assim, cara, eu não queria te falar isso não, mas sua venda é podre. Isso começa aí, a inadimplência começa pela sua venda mal feita. O simples fato de você estar forçando os outros a fechar, esse comissionamento abrupto que vocês fazem, essa forma de divulgação massiva, cara, é diferente. Se você fortalece sua marca e cria um canal para que a pessoa o procure, a chance desse cara deixar de te pagar o primeiro mês, da sua inadimplência, da sua rotatividade, cara, muda completamente o game. Ou seja, galera, tudo tá ligado. Então, é ter muita humildade para reconhecer, porra, quem que eu sou nesse jogo? Eu sou um gestor foda, eu sou analítico, eu consigo enxergar isso tudo numa perspectiva que talvez em terceira pessoa. Não, eu sou um bom vendedor. Cara, tranquilo. Saiba que você só tem performance e longevidade se você tiver um bom gestor do seu lado. Todo mundo quer uma solução, mas ninguém quer trabalhar, desenvolver, movimentar e ninguém quer se responsabilizar. A maioria responsabiliza o outro. Sim. Fala, você que é errado, você... Total. Quantas vezes já vi gente chegando e falando assim, cara... Quanto que você faz? Como que você faz? Quantos que você traz pra mim? Cara, não é assim. Eu preciso de entender como é que funciona a sua associação, eu preciso de entender qual que é a sua cultura, cara. Aí, também a cultura da associação funciona muito isso. Né? Porque eu lido com um cara hoje que ele faz 200 adesões mês e acha que tá horrível. E outro que faz 50 e acha que tá perfeito. Tá perfeito. Por quê? Porque o que faz 200 perde 180 todo mês. Sim. E o sinistro só aumenta, e o reboque só aumenta, o custo com o rastreador só aumenta. Já o outro de 50, ele perde uma pessoa só por mês. Sim. Ou seja, realmente. É engraçado que todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas, né? Mas todos os idiotas são cheios de certezas. É engraçado isso, curioso, né? Sempre tem a certeza que o outro tá errado. Em vez de olhar pra dentro e falar assim, cara, qual que é a cultura da minha associação? Sim. Por que eu não posso trazer algo que é bom? Nunca é volume, é qualidade. É qualidade de quem que você traz. Às vezes pode ter um volume, igual você falou. Às vezes é necessário, dependendo da fase. Ter o volume, mas tem que saber também qual volume que entra. Sim. Porque dependendo do volume que entra, você entra muita fraude e prejudica a própria associação. Totalmente, cara. Assim, no fim do dia, o resultado que a gente quer, que não é nem só o resultado financeiro, é o resultado de saúde, de paz, porque ninguém merece ficar recebendo ligação de madrugada com carro roubado, com fraude, aquele desespero todo de mandar localização pra polícia e tudo mais. Cara, eu sempre deixo pra todo mundo... Procure saber seu diferencial. Ah, mas o mercado é muito complicado. Cara, procure saber. Para de pensar no outro dica vigarista. Pensa no seu. Qual que é o seu diferencial? Ah, porque meu pai tem uma oficina e o meu reparo é o mais rápido do mercado. Pronto, então foca só nisso, irmão. Vai em cima disso. É isso porque o meu atendimento é o melhor do mercado. Cara, quando eu escuto isso, eu fico meio assim. Quando eu escuto que o meu preço é o mais baixo, eu falo, irmão, desculpa, para esse diferencial eu não trabalho. Esse diferencial... Isso não é um diferencial. Cara, sabe por quê? A gente sabe quanto que as coisas custam hoje. Eu sei quanto que custa ter o time que eu tenho lá dentro. Eu sei dos meus melhores clientes, quanto os caras investem nas pessoas que estão lá dentro. Eu sei um cara que topa baixar o preço, é um cara que quando o negócio precisar de um up, que é um treinamento sobre alguma coisa, uma ferramenta tecnológica a mais, esse cara não tem caixa para isso. Não, e só sabe precificar, Gabriel, quem sabe, quem tá na ponta ali sabe o custo. Se você não souber o custo, como é que você vai precificar, cara? Se você, às vezes, você nem tá lá dentro para saber, e aí você coloca um preço baixo. Não, você sabe o custo que é manter a equipe, você sabe o custo que é fazer o negócio acontecer, você sabe o custo que é você ficar horas e horas estudando a mais, buscando resultados. Você sabe o custo da inadimplência de novembro, dezembro, janeiro. Você sabe o que a chuva promove de desvio de padrão do seu sinistro dessa época. É diferente, cara, se você sabe. E é por isso, cara, que a minha crítica, né, a galera da venda, que hoje eu até me posiciono mais como vendedor até do que como advogado ou qualquer outra coisa. E minha crítica à galera da venda é essa. Cara, num primeiro nível, ser um bom vendedor é colocar número. Num segundo nível é colocar qualidade. Num terceiro nível é treinar outras pessoas para serem bons. Por quê? Porque aí te sobra tempo para analisar esses dados. E nesse compilado você identificar, pô, a gente aqui trabalha por quê? Ah, por número. Então beleza. Conscientemente, a partir de agora. Você já sabe, sem assumir risco desnecessário. Conscientemente eu quero fazer volume, porque essa conta se paga de tal maneira. Fechou, irmão, vai. Sim, né? Não é saber que mais entender me agrada, esses números. Exato, não é o público que mais me agrada, porque, sinceramente, cara... Aí já entra na questão do risco alto. Porque automaticamente, se você aceita tudo, vai entrar de tudo. Ah, cara, eu vou pescar. Eu vou pescar e vou pescar no pior rio do mundo. Eu vou pegar boia, vou pegar pedaço de sofá, vou pegar bota, vou pegar um monte de coisa. Vou pegar um peixe? Mas vou pegar muita coisa ruim também. E aí cá entre nós estamos falando, cara, de gerenciamento de risco. A gente não tem 1/100º dos dados que as companhias seguradoras têm. Por isso que a gente faz rateio, por isso que a gente não projeta custo. Cá entre nós, eu já sei que a gente atende público C, D e E, que
né, num comparativo cru e até pobre, talvez até desleal da minha parte. A gente tá falando de um pessoal que É o público que foi deixado. Pronto, é o público que foi marginalizado, que não foi acreditado pelos principais órgãos e empresas. Cara, eu já tô te falando que esse cara tem uma propensão ao risco maior do que o outro. Eu já tô te falando que eu não possuo dado pra ferir isso na prática. Eu ainda vou querer canibalizar? Não é óbvio que o dia que eu precisar fazer um upgrade, eu não vou ter subsídio pra isso, eu não tenho gordura pra queimar. É um risco alto. Exato, não faz sentido. E é por isso que a gente debate, galera. É por isso que a gente fala com vocês da forma que a gente sugere. Sim. A gente basicamente conta como que quem fez e deu certo agiu, quem fez e deu errado agiu. E pra vocês ficam, né? A missão de, através disso aqui, descobrir o seu diferencial, o seu modelo de negócio, o seu objetivo pretendido. E que você seja claro pra expor isso pro seu time e para expor para seus associados. Porque hoje, cara, essa discussão toda que vai regulamentar, não vai criminalizar, não vai. Sinceramente, eu tô em 2030 para esse debate. Isso eu tô nem aí, não faz diferença para mim. Cara, você tá disposto a gerenciar e a pagar tudo que você se obrigou? Se sim, top, tem espaço para você. Se isso aqui virar seguro, top. Se isso aqui virar outra coisa, top. Vai ter espaço para você. Sim. A premissa você entendeu. Se vai regulamentar, você vai ter que pagar a taxa da SUSEP igual a seguradora, o cenário é um. Se tiver que fazer outra coisa, o cenário é outro. Se você for bom gestor, independente desse cenário, você se apoia e se Você vai estar adaptando aí. Entende? Esse que é o formato. Bem claro pra mim. Foi aí que surgiu a GNA? A ideia da GNA? De onde que surgiu a ideia da GNA? Cara, pra ser sincero... É GNA, né? GNA, de Gabriel Nepomuceno Aguiar. O pessoal falou que eu tô bem marqueteiro. Mas é isso mesmo. Parece que eu tô mesmo. Quem não é visto não é lembrado, jovem. Cara, eu, assim... Por hiperatividade, eu tenho muita dificuldade de sentar pra ver um filme, alguma coisa assim. As pessoas que convivem Somos comigo... dois. Eu, assim, se eu tiver no meu portfólio livro também, mas tem uns que me prendem atenção e eu consigo dedicar. Mas é muito difícil eu falar assim, se eu tenho, sei lá, 15 filmes assistidos minha vida. Cara, eu duvido. Acho que não tenho mesmo, assim. Só que tem algumas coisas que sempre me chamaram mais atenção. Uhum. E eu, por essa hiperatividade, eu sempre tive essa mania de me deslocar pro futuro. E, cara, inevitavelmente, uma ótima forma de se deslocar pro futuro, sendo brasileiro, é viajar pra fora. Show. Porque, Perfeito. porra, eu fui pra Dubai, eu fui pros Estados Unidos... Velho, sinceramente, é outra cultura, pessoal, né? Não, o pessoal tá em 2050 comparado com algumas coisas, tá? Faça esse disclaimer porque o pessoal, né, interpreta mal. Quando eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, o advogado poder fazer publicidade e no Brasil não poder, eu já penso assim, cara, esses caras estão mais avançados. Eles já viram o impacto positivo e negativo, já trataram o negativo e te liberou pra fazer. Você já sabe o que não pode. O restante negativo que não espera é esse. Tá na lei isso aqui, você não pode fazer. De resto, publicidade, cara, vender seu serviço, demonstrar a grandeza do que você consegue entregar pra alguém. Normal. Igual qualquer tipo de negócio. Que isso? É assim, meu negócio é meu nome. Você acha que eu tô aqui pra fazer cagada, pra fazer maldade com alguém? Fazer alguém assumir risco desnecessário? Sim. E aí, quando eu comecei a assistir Suits e comecei a me transportar pouco a pouco para os Estados Unidos, sempre tive o sonho de ir. Eu começava a ver como as bancas americanas reportavam a questão de ter um cliente, de resolver um problema grave, da comunicação, do tanto que, às vezes, sendo empático com o negócio do outro e gerando solução criativa que não estava predisposto em lugar nenhum, a gente conseguia avançar alguns passos. Por quê? Porque, nativamente, o empreendedor é isso. Ele é um cara diferente porque ele simplesmente teve coragem de fazer o que alguém não fez. E aí ele arrasta um monte de gente, às vezes ele quebra, às vezes ele fica milionário, e naquele meio do caminho ele precisa de alguém para dar suporte. E aí, cara, eu não via aqui no Brasil muitos escritórios de advocacia focados em advocacia estratégica. Ao invés de consultoria, quer fazer aquele arroz com feijão ali que você me pergunta. O básico, né? Isso a gente já sabe. Você pode chegar para minha secretária hoje, ela sabe falar sobre uma análise sinistra. Diferente de quando a gente começa a projetar. Pô, os caras começaram a mexer com a associação, identificaram que às vezes tem um teto de ganho ali e o cara tá querendo virar empresário. Porra, eu não quero deixar esse cara. Pelo contrário, esse cara ele é o ideal pra mim. Ele entendeu que a associação era bom pra uma realidade dele, não pra toda a vida dele. Ele quer evoluir. Perfeito. E eu pensei, cara, eu acho que eu tenho potencial pra ser esse cara. Eu vou pro futuro com muita facilidade, mas eu não voltava pro passado com facilidade. Questão de gratidão, de, nossa, que bonito tudo que eu vivi e tudo mais. E aí, nos meus tratamentos pela hiperatividade, eu aprendi como psicólogo, cara, você tem total direito e você até deve avançar e ir pro futuro. Só que você tem que ter esse cuidado de voltar no passado, ser grato, relembrar cada coisa. Quando eu mapeei, cara, esse passado, presente e futuro na minha cabeça, tudo que eu vou pensar, se me fizer uma proposta, Gabriel, vamos fazer tal coisa, eu já penso, passado, presente e futuro. No passado, pô, eu gosto de socializar, de beber, de jogar alguma coisa, faz sentido pra mim. Então, pra hoje, isso faz sentido, porque reflete a parte boa do meu passado. Mas pro futuro, o que eu tô buscando hoje é um corpo e tal. Então, eu preferia que a gente fizesse um clube de leitura, porque pro meu futuro, isso aqui não... Aí você mede, né? Exato, aí... Com você, dá pra fazer esse tipo de negócio? Não dá. Então eu não quero ficar com você. Eu prefiro, né, estar perto da pessoa. Isso é autoconhecimento, né? É só isso no fim do dia. E muita gente, cara, acaba me questionando e uns até critica, porque esse jeito rebelde nosso é muito claro pra mim que não vai agradar ninguém. Só que esse jeito vendedor força que a gente queira agradar as pessoas pra ter resultado, pra mostrar pra todo mundo essa grandeza que a gente enxerga e talvez muita gente não consiga.
E aí, cara, a GNA basicamente surgiu desse desejo de, antes, de seguir as pessoas rumo ao sucesso e depois de criar o caminho para que essas pessoas cheguem ao sucesso. Seja o que for sucesso para essas Sim. pessoas. Tem gente que senta e fala, eu quero um número X. Você tá falando que você quer um número X de salário ou de equity na venda de um negócio? Pronto, a gente tá... E às vezes não sabe nem te isso. responder, né? Normalmente não sabe. A pessoa chega pra ela e fala assim, cara, você tem algum objetivo? Ah, tenho. Qual? Vários. Vários. Vamos dar é clareza um pra só. gente planejar? Eu preciso só de um. Me isso. fala só um. É isso. Não tem. Aí começa a vagar sobre, é difícil. É isso. Geralmente e no é caminho, cara, a gente acaba até transformando a vida das pessoas, porque normalmente a pessoa realmente nem pensou o que é felicidade, o que é Sim. sucesso pra ela. E aí no meio do caminho a gente demonstra pro cara, tudo isso que você achou que era extremamente complexo, que talvez você cogitasse até nem chegar, porque faltava conhecimento, faltava segurança pra fazer, o básico a gente dá. E Sim. te dá um plus, que é te dar clareza, te ajudar a refletir Exatamente. sobre o caminho que você quer seguir. Então a gente basicamente surgiu disso, né? Dessa percepção macro das bancas americanas, desse negócio maior, assim, de negócio mesmo, não tanto do associativismo, embora seja a nossa base de conhecimento, a gente tenha mais de 12 anos nesse mercado, a gente tenta integrar isso de ponta a ponta para que isso gere retorno, dentre outras coisas, nas associações, que é quem projetou a gente, né, para o Brasil inteiro. A gente atende em 19 estados hoje, atende mais de 500 associações, e é o que a gente acaba também enxergando o benefício. Porque o fato de eu estudar seguro e saber que tem 200 anos e que começou com os camelos no Egito, assim, se assado, faz com que eu consiga projetar em perspectiva a história de associação e entender que a gente é um embrião. Então, todo Sim. mundo que já crava como uma certeza se vai regulamentar, se vai criminalizar, se vai virar o que vai virar, eu falo, irmão, calma. Tem uma Vamos coisa devagar. muito parecida que aconteceu antes, por exemplo, seguro, por exemplo, consórcio, Que demorou. que não é assim que acontece, por fatores óbvios. Por que você acha Sim. que o governo não impulsiona a regulamentação? Cara, porque tem muita coisa mal resolvida entre nós. A gente não tem Exatamente. dado, a gente não tem clareza sobre o que a gente faz. A gente ainda tá brigando entre si. Ainda já existe isso ainda, né? Entende? Aqui. Exatamente. Então, essa é a nossa missão Cara, aqui. perfeito você falar isso. E aí eu queria saber, que você falou, foi pros Estados Unidos, viajou. E você, o autoconhecimento, como que você fez esse autoconhecimento te fazer tirar o medo de avião? Você falou que tinha medo de avião, você nunca andou de avião, como é que faz? Porque foi o autoconhecimento que fez você tirar esse medo aí? Sim. Cara, sem sombra de dúvidas, foi autoconhecimento. Eu tenho uma história, ô Guzmão, que... A minha história de vida, eu não gosto de contar história triste, porque todo mundo tem história triste pra contar. Mas é bom contar a história mas pra eu, entender. cara, eu tenho alguns déficits de várias as naturezas, tanto financeira, da família, de comportamento de minha parte. E uma delas que eu acho que mais me marcaram é que eu sou daltônico. E pouca gente sabe disso. E eu descobri logo cedo, cara, com 7 anos de idade, a professora pediu pra colorir um negócio e eu não sabia. Eu via aquele monte de lápis assim, eu não sabia. Você não conseguia ver as Cara, coisas. pra mim era tudo igual. Que Eu doideira. achava um negócio meio confuso e eu preciso sair disso aqui. E meu ego sempre foi muito grande, cara. Eu odeio ser ruim em alguma coisa. E aí, cara... Isso é ruim pra gente, você sabe, né? Tá doido, isso me lasca todo santo dia, E toda hora parceiro. você fala, cara, que Eu merda, preciso fiz de mais um errado. pouquinho, tem que mudar. Tem E que às- melhorar, tem que e às melhorar. vezes É eu não uma preciso. cobrança absurda, Às vezes eu né? nem preciso, eu só preciso deixar acontecer. Mas que não, isso aqui eu sou ruim, galera. Isso aqui eu sou só ruim, isso aqui tá? eu largo a mão Isso disso aqui aqui. eu vou parar de mexer porque eu sou ruim. E aí, cara, eu lembro que no segundo semestre tinha aquela questão de lista de compras de escola pública e era normal você não comprar tudo, porque ninguém tinha dinheiro pra comprar tudo. Sim. Sempre foi tudo muito Era uma caro. outra época, né? Era tudo muito caro. E aí a gente meio que selecionava o que era prioridade. Por exemplo, eu nunca fui muito das artes por conta desses déficits. Motoramente eu sou fraco, com cor eu sou horrível. E aí eu cortava da lista e falava com minha mãe, mãe, vai ter pouca aula de arte e tal, eu não quero lápis não. Por que eu fazia isso? Porque quando acontecesse do professor pedir novamente para pintar, para colorir alguma coisa, eu ia chegar no resultado, porque eu não deixo de chegar no resultado sob qualquer hipótese, eu atropelo o que for, mas eu vou chegar no resultado. A diferença é que eu não vou pela via tradicional. Porque se todo mundo tá indo, uns estão chegando e outros não, eu não tenho a variável de poder não chegar. Eu preciso chegar. E essa é a sua diferença. Eu Porque vou a buscar minha o diferença caminho. também é essa. Eu vou fazer. Eu vou É fazer. até dar certo. Não é. Pode dar Não certo. deu Não, certo. é Não, até só dar porque eu não certo. consegui ainda, mas eu vou. É até dar E aí, certo. sabe o que eu fiz, cara? Isso é muito curioso. Eu basicamente cutuquei o colega do lado e falei, quando você acabar de colorir com azul, você me empresta? E aí foi onde que eu comecei, cara. Tanto me comunicar quanto relacionar, que eu acho que talvez sejam minhas duas melhores habilidades. Sim. E aí, eu, desde novo, o ego e a vaidade me impediam de contar isso pra todo mundo. Minha mãe é professora. Eu, cara, a visão que a gente tem com 7 anos de idade, que você não sabe alguma coisa, que você é burro. Principalmente Sim. na época que podia falar isso, né? Sim. Hoje a percepção é diferente, todo mundo tem um déficit, tem que cuidar, tem que ir no psicólogo. Na época não era assim, eu achava que era burro mesmo. E aí fui falar com minha mãe com 18 anos sobre isso.
E aí, muito tempo depois, minha mãe meio que entendeu e falou, pô, você podia ter me contado, eu também vejo que você é hiperativo, que você não conseguia aprender as coisas, que sua nota era muito abaixo do potencial que você tem, que você sabe sobre tudo, só que a forma de exprimir objetivamente as respostas, você não é bom. E eu sempre entendi que você vai brilhar no mundo, mas nisso aqui você não vai, na prova, Essa você não vai parte conseguir aqui performar, isso não, aqui é a parte não que é você pra ruim. você. Exato. E aí, cara, eu sempre tive muito comigo essa questão de tentar tratar sozinho as coisas. Sempre fui muito de procurar médico para as coisas, tudo que precisar, mas internamente, Guzmão, eu chego aqui, cara, por exemplo, eu vejo sua sede, alguns detalhes, eu falei, cara, deixa eu equacionar o que cabe no meu orçamento, nossa, aquela luz era do jeito que eu queria. Então eu sempre fui um cara de, embora eu seja de muitas pessoas, Curioso, sempre, né? eu sempre no meu íntimo, eu sou muito maior, eu sempre Sim. fui de refletir muito. E aí, quando eu fiquei pressionado nisso, eu falei, cara, eu tinha um cliente muito bom em Curitiba na época, em 2017, esse cara me demandava sempre, eu arrumava umas loucuras para não ir e tal. Eu falava, cara, eu tenho que mexer nisso. E aí eu fui caçar um vídeo no YouTube de um cara que chama Lito, do Aviões e Músicas, que é um cara que ele era gerente de manutenção da United aqui no Brasil e tal, o cara foda. E na época ele tava começando a dar um curso sobre medo de voar. Só que em 2017 eu não tinha grana para pagar, acho que quase 1.000 pratas em 2 horas de imersão com ele. Pensei, cara, vou começar a entender o ecossistema do tal do avião. Porque pra mim, até hoje, ver um bicho de lata voando de 500 toneladas é surreal. É meio Sinceramente, doido, né? minha capacidade de compreensão é limitada a isso. Não entendo mesmo. E aí, cara, vai ficando muito óbvio quando você vai amadurecendo que Sim. tudo é medo e tudo é falta de conhecimento. Que depois que você acessa esse clique aqui, tudo... Nossa, sério que eu tava com medo disso? Entendimento Aí é hoje, absurdo, né, hoje cara? eu sou aficionado por aviação, eu tenho um avião tatuado, eu fico assim, fazendo conta de virar alguma coisa aqui para poder viajar, eu anoto o prefixo dos aviões que eu vou, eu sei a matrícula dos aviões das pessoas que eu admiro e tudo mais. Perfeito. Então assim, cara, autoconhecimento, sem sombra de dúvidas, porque... Cara, qualquer coisa que qualquer pessoa me disser hoje, por exemplo, Gabriel, tal coisa eu acho que não dá, tal coisa ainda não tem estudo suficiente. Eu falei, cara, é só a gente buscar a camada de conhecimento que está em torno. Às vezes não vai ter o conhecimento que a Sim. gente quer predisposto e talvez seja nossa a função de compilar E o às pouco vezes é que o já medo existe. da pessoa também Procurar. colocando pra você, porque cá eu entre tive nós. muito isso. Às vezes eu pedi a opinião de alguém e o medo da pessoa me amedrontava. E sabe o que é foda isso, cara? E eu até passo a entender, por conta dos colaterais que eu Sim. vivo disso, que funciona assim, Guzmão. Você me pergunta assim, Gabriel, dá pra fazer um vídeo em 4K, não sei o que, desse negócio? Eu sou vendedor, eu viro e falo que dá. Aí quando eu começo a fazer, eu falo, velho, não dá. Parceiro, pra entregar isso aqui eu vou fazer dar. Aí eu vou arrumar uma lente, Vou eu vou arrumar resolver alguma o coisa que vai problema. fazer dar. E por que eu entendo as pessoas? Que a partir do momento que eu me comprometo a alguma coisa e eu tenho que fazer, porque eu não deixo meus compromissos em aberto, basicamente o que não der eu vou ter que ficar fritando pra fazer. E Sim. aí vai sempre render uma segunda coisa que eu também sou ruim e preciso aprender. Aí hoje, por um exemplo, eu tô vendo, né, sua estrutura aqui e tudo mais, hoje eu sei gravar, hoje eu sei editar, eu sei ser advogado, eu sei falar bastante sobre contabilidade. para as pessoas que Multifunção. chegam. Por quê? Porque basicamente o tempo inteiro eu me desafiei a cumprir algo que eu tinha que fazer. Perfeito. E eu entendo as pessoas que não têm isso nativamente, embora eu acho sim que todo mundo deveria se Deveria, questionar sim. até que ponto, porque, cara, se você quer emagrecer, você vai partir do mesmo pressuposto. Ah, porque eu tô com medo. Velho, sabe por quê? Porque nos primeiros 5 quilos é assim, eu perdi 10 num mês. Os próximos 5 você vai se lascar, você vai ficar 1 ano para fazer. E aí você vai desanimar. E aí, a primeira habilidade, a primeira ferramenta que você tinha que tirar da sua caixa era X, que era melhorar a alimentação. Sim. A segunda é melhorar a sua assiduidade em umas coisas, é criar rotina. É parar de fazer coisa rápida e achar que vai dar resultado rápido. Já o terceiro nível é outra coisa. Esse ponto aí de falar, de achar que tá sendo rápido, esse é o problema da maioria. Que a maioria desiste porque a percepção dela, ela quer tudo pra ontem. Sim. Ela não sabe esperar o processo, ela não sabe entender como é que funciona. Isso é muito E interessante cá você entre falar. nós, pro mercado que a gente trabalha, cara, assim, fica até muito nítido quando eu vejo um que tem um extremo resultado satisfatório e o outro tem um resultado ridículo. Por Sim. quê? Cara, o mercado é muito novo. Sabe, se o seu método não funciona, se o seu criativo não tá legal, se o seu analista não tá legal, cara, para e reflete sobre isso. Exatamente. Hoje, tem muita gente que fala, porque o mercado é muito fechado, banqueiro conversa, janta junto e a gente fica se matando. Cara, só aí perto de vocês, porque aqui Sim. eu ligo para um e para outro, um cliente meu arranca lá de Boa Vista, Roraima, e vai lá para Neves dar treinamento pro outro de graça. Talvez tá procurando a pessoa errada, é esse que é o problema. Entende? Aí você tá sempre com medo de lidar com alguém, porque você ouviu que lá no passado alguém roubou base, porque alguém pegou Sim. isso. Cara, contrata um bom advogado, mede seu risco e fala assim, ó, então eu topo fazer essa parceria, mas você vai assinar um NDA
envia aí pra mim, um termo de confidencialidade. Ponto. Irmão, tudo dá pra fazer. O negócio é você verificar quem que é a pessoa certa pra te levar pro caminho certo. Não adianta você procurar um gordo pra te ajudar a emagrecer. Nunca vai acontecer. Não adianta você procurar um gestor pra te ajudar a vender. Da mesma forma, não adianta procurar um vendedor pra te ajudar a fazer gestão, fazer gestão de fluxo de caixa. Então, cara, é ter clareza primeiro sobre você, porque quando a gente muda a gente muda o jogo. O livro A Arte da Guerra fala isso. Conheça você mesmo. E depois conheça seu adversário, mas conheça a si mesmo. Isso. O que adianta conhecer o Dick Vigarista? O que adianta você conhecer todo mundo? E você não sabe a sua capacidade. os seus gargalos, os seus problemas, os seus defeitos, que a maioria não vê, né? A maioria não aceita. Eu falo com clareza com o pessoal. Cara, qualquer coisa que deu errado, meu sócio me ferrou, não sei, onde que eu errei? Eu mudo. O outro, a outra pessoa, quem fala, não importa, cara, o que eu fiz de errado, aonde eu preciso melhorar. É sempre o eu e depois o outro. É isso. Maravilha, a gente tá. Se a gente deixar aqui, a gente fica 3 horas, né, gente? Amanhã. Já tem 1 hora, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu curso. Você falou que tem aí um curso, né? A gente tava conversando ali. Você falou que tem um curso sobre proteção veicular. Me fala um pouquinho do seu curso aí. Exatamente. Cara, isso surgiu de uma ideia nossa de dar escala pro nosso conteúdo, só que na prática a gente sentiu que a missão naquele momento, em 2022, ela tava um pouquinho mais forte do que o nosso desejo real de escalar. Por quê? Cara, é muito incômodo pra mim e pro meu time hoje, quando a gente avança, evolui, busca um conhecimento novo, gera uma solução, gera um resultado, e aí surge um cliente novo e começa a pedir a gente uma coisa que lá em 2012 a gente já tinha pacificado. Era um entendimento que a gente achou que todo mundo já soubesse. Porque com todo mundo que a gente senta hoje, Guzmão, a gente não mede palavra. Sim. Hoje nós sentamos com um pessoal que mexe com truque, que tá tentando fechar com a gente. Cara, o cara, assim, até naquele momento, ele não tinha perspectiva real de fechar, de me beneficiar em nada. Eu falei, cara, gostei de você. Vou deixar 2 hacks aqui e eu espero que em algum dado momento você lembre de mim e execute isso aqui. Que é, por exemplo, a questão de pedir indicação. Sim. A forma de fazer isso. E desenhei o roteiro. Falei, velho, isso. Tem automação hoje pra isso. Tem, simplão, velho. Para de procurar longe, faz aqui pertinho de casa. Então, a gente sempre teve consigo lá dentro do escritório, meu time todo, de transferir conhecimento. Sim. Só que dificultava muito pra gente quando a gente avança pro próximo nível e a pessoa demanda a gente lá pro primeiro nível. Então, o que a gente começou a pensar? Cara, a gente tem que criar uma camada de conhecimento básica. A partir dessa camada básica, a gente tem um nível de conforto para poder entregar o que pagam a gente para fazer. Então pensei, já que a gente está se deslocando para um nível de conhecimento acima, eu preciso deixar alguma coisa predisposta, pronta para alguém clicar e nessa camada de conhecimento aqui de baixo o cara vai saber. Então é que o nosso curso chama Primeiros Passos na Proteção Veicular. Show. Então a gente fala sobre a história da proteção veicular no Brasil, a gente fala dos aspectos jurídicos, legais, SUSEP, polícia e tudo mais. A gente fala, se hoje fosse meu primeiro dia de trabalho no departamento financeiro, o que eu tenho que preocupar com saber? É os primeiros passos, né? Passos mesmo. E aí, basicamente, algumas coisinhas que a gente deixa lá. E que muita gente precisa, viu? Parceiro, sinceramente, a enorme maioria tá no básico. Sinceramente. Vamos colocar em perspectiva de mais de 3 mil associações que existem? Quantos tem mais de 10, 20 mil associados? Parceiro, não tem 20, não 25. Tem 20. Não tem. Então, a gente sabe que a galera tá presa aqui embaixo e vai trocando mão de obra e o cara que tava aqui, o diretor já não tá querendo treinar tudo mais, porque sabe que a pessoa vai sair, então ele simplifica o processo e deixa um pé de pano ali só empurrando aquela engrenagem. E aí a gente faz o contrário, cara, que é, por exemplo, virar pro cara e falar assim, hoje é seu primeiro dia no financeiro, entendi. Então saiba que mesmo não querendo, você vai precisar muito do pessoal do departamento sinistro. Sabe por quê? Porque eles fazem com o objetivo X, de dar velocidade e qualidade. Você faz com o objetivo Y, que é diminuir o custo disso tudo e fazer o fluxo de caixa funcionar no final do dia. Quanto ao comercial, da exata mesma forma. Lá eles só querem colocar número. Você vai ter que saber em dado momento, quando esse número já estiver chegando num patamar interessante, você vai ter que cravar um nível de equilíbrio e isso você vai fazer com relacionamento. Você tem que saber conversar isso sem agressividade e tudo mais. Então assim, foi pra tentar ser o básico mesmo. Eu acho que são 16 vídeos, a gente fala até sobre cultura interna. A Thalita, minha diretora, isso é muito importante também. Ela participa disso porque a gente lá no escritório, cara, a gente sabe, principalmente todo mundo do meu time é formado. Então, assim, você imagina que dificuldade que deve ser, todo mundo é dono de si. Sim. Todo mundo já sabe por si só o que quer, o que espera, como que vai. É difícil manter, gerir sustentar. Isso, né? Como que eu mantenho esse cara aqui? Por mais que a gente também tenha muita dificuldade, o básico que a gente já resolveu, a gente fez questão de exportar de forma gratuita. Show. Então a nossa ideia foi essa mesmo, é criar uma base de conhecimento para que todo mundo que esteja chegando agora, sejam advogados, contadores, diretores, consultores, analistas, qualquer coisa, tá pisando nesse segmento agora, cara, começa pelo básico. Porque esse quando eu te curso falo, tá onde? Se você entrar na minha bio do Instagram, você vai ter um formulário lá, um Forms, que só de deixar os seus dados, você recebe um e-mail automático com link de acesso. Ah, então o curso é gratuito? Gratuito. Cara, esse é gratuito. É um golaço, né, cara? Você tá
mostrando algo que está gerando valor. Isso é uma geração de valor. Sem sombra de dúvidas, cara. E pra mim faz Perfeito. sentido, cara, porque o simples fato de os novos desafios que chegarem pra mim serem de níveis maiores, pra mim já compensou, entende? Show. Eu faço a minha parte Você de entrega. elevar o nível um pouquinho, e agora, quando vierem me fazer perguntas, por exemplo, na caixinha de perguntas no Instagram mesmo, que a gente faz toda semana, a partir de agora a pergunta tem que ser mais qualificada, senão eu não me envolvo mais não. Agora eu tenho que tratar com quem quer. Exatamente. Entende? Aí Perfeito. eu converso com outro nível agora de pessoas. Fechou. Doutor, nós vamos finalizar aqui, porque eu quero que você venha aqui novamente, a gente vai Faz vir questão. falar, porque senão a gente vai falar aqui 3, 4 horas, e eu quero fazer um bate-bola com você aí, que é, eu vou falar uma palavra e o que essa palavra representa pra você aí, só um bate-bola pra gente encerrar, pode ser? Fechou. Então vamos lá. Associação. O que te representa a associação? Bebê. Direito. Incompreendido, cara. Família. Essa é forte, principalmente no dia de hoje. Cara, a família é base. Sem ela não existe nenhuma construção de negócio, de valor, de técnica por cima. Show. 2023. O nosso ano, o melhor ano de nossas vidas. Perfeito. Sem dúvida. Rede social. Tá aí. Cara, um dos meus maiores pesadelos da vida inteira, sinceramente, mas uma das minhas maiores bênçãos também. Consegui chegar em lugares que talvez eu não chegasse fazendo o que eu fazia. Perfeito. Sabe? Sempre acreditei muito no que eu faço, mas percebia que pela forma que eu distribuía, ele não ia chegar. Sim. E aí, né, um dos pesadelos, mas uma das maiores bênçãos também que eu tive Show. acesso. Um desafio. Um desafio. Cara, um desafio hoje é espalhar essa palavra de forma efetiva. Porque Perfeito. como às vezes eu tento desenhar muito o que eu quero falar para que seja compreendido pelo maior número de pessoas, o online faz isso com a gente, Sim. você precisa falar para todo mundo. Não adianta falar só para o grupo que entende a sua Não tem linguagem. como. E aí, às vezes, um pouquinho de essência vai ficando pelo caminho. E eu sinto isso tanto no meu time, que às vezes eu preciso subir de nível mesmo, e eu percebo que algum ou outro não está conectado tão assim, um cliente ou outro que ainda não entendeu a perspectiva de futuro que esse negócio tem. Então, eu diria que é isso, sabe? É esse equilíbrio aí. Perfeito. Então vou terminar com você falando um hack pra galera aí, pra te ouvir. Me fala um hack aí. Com certeza. Cara, essa é fácil. Galera, tenham muita clareza no que vocês performam bem e muita humildade na identificação do que vocês são horríveis. A gente, principalmente por conta de rede social, a gente pintou um cenário maravilhoso de tudo que o Gabriel é bom, tudo que o Guzmão é bom, tudo que todas as pessoas são bons, e a gente acaba negligenciando por ego, por vaidade, em tudo que a gente é ruim, esperando que de mim tudo seja bom e, cara, não vai ser. Então, de você é o mesmo exercício. Eu não costumo entrar em debates que me diminuem, porque não tem ninguém melhor do que eu mesmo para saber o tanto que eu sou incompetente em algumas coisas. Sim. Eu faço essa avaliação todo dia. Perfeito. Então eu sugiro que façam o mesmo, porque se ficar claro para ti onde você performa muito bem, tem full desejo em fazer acontecer, vai ficar clara a sua deficiência e você vai parar de perder tempo fazendo o que você não sabe fazer, ou vai te dar clareza no que você precisa melhorar e vai te fazer entender uma das melhores bênçãos, que é o poder do network. Se você sabe fazer alguma coisa muito bem e não sabe fazer outra, e essa outra é indispensável para a equação, tem que colar com quem faz essa outra coisa com esse mesmo grau de tesão que você tem para fazer. E aí, força somada, né? Resultado multiplicado. É isso aí, perfeito. Doutor, fala aí suas redes, divulga, faça seu merchan agora, faz o que você... Fala suas redes, pessoal, segue ele, é um cara diferenciado, é um cara que realmente mostra um novo projeto no ramo de associação. Fala aí suas redes sociais. Agora é o momento seu. Momento merchan. Galera, eu tô lá no Instagram, Gabriel N. Aguiar. No Instagram também da GNA Negócios, só para que vocês entendam. No meu Instagram pessoal, eu faço mais bate-bola. Eu explico na prática como que acontece alguns sinistros, as objeções que alguns consultores têm na lida com os associados. E na GNA, a gente coloca conteúdo mais massivo. Conteúdo para que serve uma associação, qual que é o fator contábil principal a se preocupar na associação. E esses dois conteúdos, eles são complementares. Então, se você é um cara mais gestor, talvez o conteúdo da GNA te faça mais sentido. Se você é um consultor, o conteúdo do Gabriel faça mais sentido.
Sinceramente, ninguém vai ser completo sem ter a mínima percepção do que o coleguinha do lado tem que fazer. Então, acessar os dois acaba sendo, né, de suma importância para vocês. A gente tem lá o nosso curso na bio do Instagram, no meu pessoal. A gente tem um podcast também, que a gente começou recentemente, já teve muita gente boa lá participando. E, basicamente, interagindo em Instagram e YouTube, vocês vão ter uma referência do que a gente faz. Através da caixinha de perguntas, talvez seja a melhor forma da gente te beneficiar também, né, te orientando aí sobre a fase atual que você se encontra, o objetivo que você pretende. E através dessas redes você nos acessa, nos abençoa, né, com esse clique, a gente retroalimenta essa rede de bênçãos aí, te passando esse conhecimento. E isso tudo faz esse mercado subir de nível, que é a única coisa no fim do dia que importa. Independente do meu resultado individual, do Guzmão, de qualquer um de vocês, é pensar no coletivo. Porque só assim, quando todo mundo tomar um ato de subir o degrau, que aí sobe da régua toda. Aí a gente vai ser respeitado. Parar de cobrar de Ministério Público, de Polícia Federal, de governante, de federação, de qualquer pessoa. Faça por você e não espere mais ninguém. Fechou. Fechou? Doutor, muitíssimo obrigado. Um prazer receber você aqui. Igualmente. E, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Você já sabe, não deixe de dar o like. Sapeca aí o like aí. Dá um joinha. Se inscreve no canal e coloca aqui embaixo quem vocês querem que eu traga para ser entrevistado aqui para falar do ramo de proteção veicular. Tamo junto, muito obrigado. Fiquem com Deus. Fui!